E eu quero começar perguntando a Sara Salles como iniciou a sua chamada ministerial. Foi quando que houve esse despertar de Deus na sua vida que tu teve esse feeling assim, eu quero ser pregadora? Foi um desejo seu ou de fato foi simplesmente um chamamento divino? Porque existe gente que diz assim, que nunca teve interesse de ser pregador, igual o Amós, né? Eu não pedi para ser profeta, foi o Senhor que me chamou, eu era apenas boiadeiro. Só que tem outras pessoas que buscaram o dom de Deus, porque desejaram, sonharam e alcançaram. E todos Deus usa de alguma forma, né? Sim. Mas como foi o seu ministério inicial? Então, Fábio, eu venho de uma família que é basicamente cristã. Meu avô era crente, né? Meu avô servia a Deus ali na cidade de Bacabal, no Maranhão. Tanto que agora eu estive lá ministrando. E a igreja teve uma festa de 80 anos de aniversário, e ele foi até muito homenageado nessa feita. Mas minha mãe, né, como toda jovem que chega numa certa idade, se desviou, acabou se desviando, e eu acabei nascendo num lar de uma desviada, vamos dizer assim. Quando eu estava com 7 anos, mamãe voltou para Jesus, só que logo também se desviou novamente, caindo no alcoolismo devido a algumas coisas, né? Algumas situações que aconteceram na vida dela. Então, com 12 anos, no ano de 1990, eu tive um encontro real com Cristo dentro do quarto da minha casa, passando por situações de pobreza, de enfermidade, de alcoolismo da minha mãe, né? De problemas assim terríveis, emocionais. Eu não cresci com meu pai. Meu pai faleceu, eu era muito pequena. Então, o Espírito Santo se apresentou para mim daquele quarto, e eu fui decidida a aceitar Jesus para a igreja, né? E, inclusive, uma igreja que Deus me direcionou, que é a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Chama-se Vila Libanesa, foi onde eu trilhei meus primeiros passos como crente, ali em São Paulo, na Zona Leste. Tá, passaram-se os anos e logo eu me despontei ali para Ministério do Louvor, de uma forma milagrosa. Meu testemunho é muito grande, vou resumir para vocês entenderem. E aí eu comecei cantando, né? Quando eu completei 16 anos, num culto de missões, naquela época tinha muito isso de você, na manhã missionária, quem quer entregar sua vida para o missionário? Hoje ninguém quer, né? Quer ofertar a tua vida e tal, e eu fui para frente. E naquela feita era o pastor Zé Satiro que estava ministrando, Zé Satiro dos Santos, que é o pastor presidente ali na Colômbia, né? E ele desceu, colocou a mão na minha cabeça, e ali Deus o usou para dizer que eu seria uma missionária e tal. No ano de 98, Deus cumpriu. Mas eu fui para trabalhar com música, tanto que nós fundamos um coral de jovens, chama-se Vozes de Júbilo, que até hoje existe lá na Colômbia, na cidade de Monteria. E aí quando eu retornei, eu tinha por obrigação pregar, mas a minha obrigação maior era cantar. Então assim, de certa forma, como quem canta, ministra o louvor no meio, sempre a palavra foi algo que esteve na minha vida. Só que o ponto crucial mesmo que aconteceu foi no Jardim Ângela, quando eu voltei da obra missionária, que eu fui congregar no Jardim Ângela, onde congregaram os maiores pregadores dessa nação, né, que nós costumamos dizer, eu falo isso com muito orgulho. Pastor Gilmar Fiuza, né, o pastor Neilson Silva, que inclusive é pastor aqui em Curitiba, o pastor João Carlos, entre muitos outros. O pastor José Miguel ficou sabendo que eu estava pregando, e ele me chamou para pregar na sede. E aí depois da pregação ele olhou para mim e disse: filha, aplique-se no Ministério da Palavra, porque você vai ter muito êxito, né? Nesse ministério. Você já canta muito bem, você ministra muito bem, se aplique, estude, ore, peça a Deus. E aí, Fábio, nasceu o desejo real de cair de cabeça no Ministério da Palavra. Mas é como eu sempre digo, né? Eu falei: Senhor, eu quero fazer a diferença, porque nós sabemos que as mulheres são muito estigmatizadas, né, dentro do Ministério da Palavra, né? Aquelas que dizem assim: eu prego que nem homem, né? No que sentido? Né? No sentido que eu prego com a sabedoria, com a eloquência, com o conhecimento de um homem. Só que isso é errado. Você tem que pregar com a feminilidade de uma mulher, porém também com o mesmo conhecimento que o homem tem. Porque o estigma, eu penso, tá, Fábio? Que um dos maiores estigmas que a mulher carrega hoje como pregadora é justamente a questão: a mulher não prega. Uhum. Essa questão é sobre a mulher. Mulher só grita, só profetiza, só conta testemunho. Essa questão sobre a mulher no início ter perdido, principalmente no Brasil, né? Ter perdido a feminilidade na hora da pregação, não seria por causa do machismo enrustido dentro da igreja, pela pouca oportunidade, pela falta de oportunidade? Então, quando pregava o microfone, por sempre estar vendo e ouvindo homens pregar,
automaticamente elas acabavam pregando Fazendo igual. fazendo igual. Isso é até dentro da psicologia, de tanto ouvir e ver alguém falar, a gente acaba pegando o mesmo ritmo. Isso acontece com todas, né, praticamente. Agora sim, a gente está vendo aí uma gama de mulheres com a sua identidade, com a sua personalidade própria pregando. Sim. A gente não vê mais uma mulher incorporando um homem pregando. A gente vê, de fato, mulheres pregando com a sua identidade própria, né? Identidade, é isso mesmo. Isso mesmo. Mas eu acredito... Rompendo né? barreiras, rompendo véus, na verdade. Sim. Né? Conta um pouco também de preconceito. Isso, tem Ainda muito. tem? Ainda existe muito preconceito. Muito. Né? A senhora já sofreu algum preconceito, irmã Luci? Vários. Dentro da igreja, dentro do contexto, devido ao machismo? Ah, sim, assim, não, é pregadora, mas serve para pregar só no círculo de oração, Sim. para À mulheres, tarde. né? À tarde. Da tarde. Isso mesmo. Pro culto mensal ainda vamos esperar mais um pouquinho. Enfim, né? E de chegar na igreja, então, e você fica meio assim, Senhor, né? Não, uma questão muito evidente, sabe o que é, Fábio? É a questão do tempo para pregar. Isso. É meia hora que eles nos dão para pregar. Não tô dizendo a sua grande maioria, tá? Graças a Deus que hoje, para mim, pelo menos, essa é a grande minoria, né? Porque geralmente as pessoas me convidam porque alguém me ouviu pregar, é uma indicação, então já sabe como é que a gente, né? Como é que a Sara Geres prega, como é que a Luci Souza prega e a Sara Salles prega. Porém, quando o pastor não conhece, é meia hora. E aí você começa a ministrar e ele olha e fala, puxa vida, eu já tive casos de colocar papelzinho no púlpito, tipo assim, pregue. Eu tenho uma experiência, depois eu conto disso, entendeu? Outra experiência foi muito recente, agora em Bacabal, eu tô pregando e o pastor viu que o tempo era pouco, ele mandou colocar um bilhete, ele me deu até 9 horas, ele falou, vá até 9h15. Entendeu? Porque tem esse preconceito que a Sara falou. Elas não pregam. Elas só gritam, contam testemunho, profetiza e chora. Mas esse estigma eu acho que não pode mais estar nessas mulheres, porque eu vejo vocês mesmos aqui acompanhando algumas pregações, são mensagens riquíssimas, cheias de conteúdos. E eu falo isso com simplicidade, que dá um baile em muitos homens aí que se dizem pregadores. E isso por causa da graça de Deus na vida de vocês e também por causa da dedicação. E além de vocês aqui, existem tantas outras mulheres que foram chamados para este ministério tão sublime, né?